Olhe bem para o lugar onde você vive agora. Sua casa, seu quarto, sua mesa. Tá tudo em ordem? Ou tá tudo uma bagunça? Talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas e se eu te dissesse que a bagunça que você vê ao seu redor não é só uma bagunça? E se eu te dissesse que cada objeto largado no chão, cada roupa jogada, cada coisa fora do lugar, na verdade, é o reflexo de algo muito mais profundo, algo que está acontecendo dentro de você. Isso não significa que você é uma pessoa ruim, preguiçosa ou fracassada. Isso vai muito além disso. O que poucos te contam é que a desordem externa muitas vezes é um grito silencioso da sua própria mente, tentando te mostrar que existe algo aí dentro que não está bem. Essa não é só uma opinião. Freud, um dos maiores nomes da psicanálise, já dizia: o inconsciente se manifesta nos pequenos atos. E Jordan Peterson, um dos psicólogos mais provocativos da atualidade, reforça: arrume seu quarto e você começará a colocar sua vida em ordem. Mas e se essa bagunça não for só sobre objetos? E se for sobre dores, traumas, sobre o peso invisível que você carrega e nem percebe mais? Se você acha que isso é só sobre desorganização, você está prestes a descobrir que talvez seja sobre você. A gente tem essa mania de achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que o caos da nossa casa não tem ligação nenhuma com o caos que às vezes sentimos aqui dentro, na nossa mente. Mas e se eu te dissesse que isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos, só para não encarar o que realmente está acontecendo? Freud explicava que aquilo que a gente não resolve, aquilo que a gente empurra, aquilo que a gente reprime, não desaparece. Pelo contrário, isso volta, e volta de formas sutis, às vezes disfarçadas, às vezes silenciosas, mas volta. E uma dessas formas é a desordem. A bagunça que você vê no lado de fora pode ser a expressão perfeita da confusão que está acontecendo aí dentro. Jordan Peterson reforça isso de uma forma brutalmente direta. Ele diz: se você não é capaz de arrumar nem o seu quarto, como você acha que vai conseguir colocar sua vida no eixo? Como você vai enfrentar o mundo lá fora? Se nem consegue organizar o pequeno pedaço de mundo que está bem na sua frente, parece pesado ouvir isso, né? Mas sabe, isso não é sobre te julgar, não é sobre dizer que você é incapaz, preguiçoso ou desleixado. Não é isso. Isso é sobre entender que às vezes a bagunça não nasce do desleixo, ela nasce do cansaço, da tristeza, da ansiedade, da sobrecarga, a mente sobrecarregada, o corpo esgotado. Simplesmente para de dar conta. E aos poucos, aquilo que você não consegue organizar aqui dentro começa a se materializar lá fora. E olha, isso não é só teoria. A psicologia moderna prova isso. Estudos mostram que a desorganização crônica muitas vezes anda de mãos dadas com coisas que você talvez nem percebe, mas que estão te consumindo por dentro. Depressão, ansiedade, TDAH e até transtorno de acumulação. Quando sua mente entra em colapso, quando ela começa a gritar silenciosamente, sabe o que acontece? Você perde energia, perde motivação, perde aquele senso básico de eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou colocar tudo no lugar. De repente, até coisas simples parecem pesar uma tonelada. E não é porque você é fraco, não é porque você é preguiçoso, é porque às vezes, simplesmente, você está exausto, mentalmente, emocionalmente, e ninguém vê. Só que tem um problema: o mundo lá fora não percebe isso. Ele só olha e te julga, vê a bagunça e te chama de desleixado, vê a desordem e te chama de fracassado. Mas a verdade é que muitas vezes essa bagunça é só um sintoma de uma mente que está lutando, que está pedindo socorro, de um jeito que talvez
Nem você tinha percebido. E sabe o que é mais doido nisso tudo? Que enquanto você ignora essa bagunça, seja a da sua casa ou a que está aí dentro, ela não para. Ela cresce, ela se multiplica, ela te sufoca, sem você nem perceber. E talvez você esteja se perguntando agora, tá, mas o que eu faço com isso? Como eu saio desse ciclo? E aqui entra um dos ensinamentos mais poderosos e ao mesmo tempo mais desconfortáveis que Jordan Peterson traz para a mesa. Arrume seu quarto. Parece simples, até bobo, né? Mas para e pensa, se você não consegue nem criar ordem no pequeno espaço que você vive, como espera criar ordem na sua vida? Se você não consegue enfrentar o caos que está ali, bem na sua frente, como vai enfrentar os monstros muito maiores que te esperam lá fora? Só que, calma, isso aqui não é sobre dobrar roupas, varrer o chão e pronto, tá resolvido. Não é sobre a bagunça em si, é sobre o que ela representa. Quando você escolhe enfrentar a desordem, você está, na verdade, fazendo algo muito maior. Está enfrentando suas próprias resistências internas, está enfrentando o cansaço, está enfrentando a ansiedade, está enfrentando aquela voz que te paralisa e te faz acreditar que nada mais faz sentido. E Freud já explicava isso. Na visão dele, quando o inconsciente se cala, o corpo fala. E a bagunça é uma dessas formas de expressão. O que você não organiza aqui dentro transborda e vira desordem, confusão, procrastinação, autoabandono. Só que tem uma coisa que ninguém te conta. A mesma bagunça que te adoece também pode ser o primeiro passo para sua cura. Sim, porque quando você decide, nem que seja por 5 minutos, enfrentar esse caos, você está, sem perceber, dando um sinal claro para sua mente. Eu não vou mais fugir de mim. E nesse exato momento, uma chave começa a virar aqui dentro. Só que ninguém te avisa que esse primeiro passo dói. Dói. Porque não é só sobre pegar uma vassoura, dobrar uma camiseta ou organizar uma gaveta. É sobre encarar tudo aquilo que você deixou para depois. Tudo aquilo que você empurrou, ignorou, fingiu que não estava ali, mas que nunca foi embora. Sabe aquele papel amassado jogado no canto? Aquela roupa esquecida na cadeira? Aquela pilha de coisas que você jurou que ia arrumar quando tivesse tempo? Pois é, cada uma dessas coisas é, na verdade, uma pequena parte de você, que foi ficando esquecida, abandonada, silenciada e não... Mais uma vez, isso não faz de você uma pessoa ruim, nem fraca, nem fracassada. Faz de você um ser humano que, como qualquer um, às vezes, simplesmente quebra. Só que aqui vem a parte mais dura e mais libertadora de tudo isso. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai arrumar a sua bagunça, nem a de fora, nem a de dentro, porque no fim das contas, esse é um processo que só você pode começar. E olha, não precisa ser perfeito. Ninguém está te pedindo para transformar sua vida inteira de um dia para o outro. Mas talvez, só talvez, quando você escolhe, hoje, arrumar aquela gaveta, aquela mesa, aquele quarto, você não está só colocando coisas no lugar. Você está, na verdade, começando a se resgatar. E esse talvez seja um dos atos mais poderosos e mais revolucionários que alguém pode fazer por si mesmo. E sabe qual é a parte mais curiosa de tudo isso? É que quanto mais você ignora essa bagunça, mais ela começa a te dominar. Ela te rouba energia, te rouba ânimo, te rouba até a clareza para enxergar soluções, porque é exatamente isso que o caos faz. Ele te suga, ele te enfraquece, ele te faz acreditar que a vida inteira é pesada, que tudo é difícil, que nada mais faz sentido. E quando você percebe, você não está mais só com um quarto bagunçado, está com a mente sufocada, as emoções em colapso e uma vida inteira que parece travada. Freud já dizia que o que você não olha, o que você não enfrenta, te controla. E Jordan Peterson completa que se você quer mudar o mundo, ou no mínimo,
mudar sua vida? Comece colocando ordem no que está mais perto, no que você consegue controlar. É quase como se a vida estivesse o tempo todo te perguntando: ei, você vai continuar fugindo de si mesmo? Vai continuar se escondendo atrás da própria bagunça? Ou finalmente vai ter coragem de enfrentar isso? Porque sim, o caos é confortável. Por mais estranho que isso pareça, ele é. Ele te dá uma falsa sensação de que tá tudo bem assim mesmo, deixa pra lá, não tem problema. Mas tem, porque enquanto você finge que não vê, ele te afunda, aos poucos, em silêncio e sem pedir licença. Só que aqui vem a parte mais poderosa de todas. Da mesma forma que a bagunça cresce, a ordem também cresce. Quando você dá o primeiro passo, o segundo fica mais fácil e, de repente, algo começa a mudar aqui dentro. Então, olha ao seu redor agora. Respira fundo e observa. O que essa bagunça está tentando te dizer? Porque a real é que não é só sobre coisas fora do lugar. Nunca foi. É sobre você. Sobre como você tem se sentido. Sobre o quanto você tem se negligenciado, se abandonado, se deixado de lado. Se seu quarto, sua casa, seu espaço está em colapso. Será que no fundo não é porque sua mente também está? Será que você não está carregando peso demais, coisas demais, culpa demais, dor demais? E mais uma vez, não, isso não faz de você uma pessoa ruim. Só mostra que talvez você esteja precisando mais do que nunca olhar para si, se ouvir, se acolher e, enfim, se resgatar. A pergunta que fica é simples, mas brutal. Você vai continuar fingindo que não vê? Vai seguir se escondendo atrás desse caos? Atrás do depois eu arrumo, do não tô com cabeça para isso agora? Ou, finalmente, vai fazer o que ninguém pode fazer por você? Porque a verdade, por mais dura que seja, é essa. Ou você enfrenta a sua bagunça, ou ela te engole. E acredite, não é só a bagunça da sua casa, é a bagunça da sua mente, da sua vida, do que você tem permitido se acumular e te sufocar. Então, me responde. Se nem você cuida do espaço onde você vive, quem é que vai cuidar de você? Se nem você escolhe hoje dar esse primeiro passo, então, quando? A vida não vai esperar. O caos não vai esperar. Mas sabe o que também não espera? A transformação que começa no exato momento em que você escolhe se levantar e começar. Porque no fim das contas, ou você organiza seu mundo, ou vive sendo refém do próprio caos. A escolha sempre foi sua. Me fala aí nos comentários o que você vê quando olha à sua volta. Deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo. Fique bem e até o próximo vídeo.